amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e à sua disposição o WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da rádio Trianon, 3289-3580. Estão conosco já a odontopediatra, a doutora Fernanda Castro. Doutora Fernanda, prazer tê-la aqui. Prazer é meu, boa tarde. E também conosco a terapeuta Solange Medeiros. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Zancopé, boa tarde a todos. Eu tenho que especificar, né, que não é apenas terapeuta, é terapeuta de medicina chinesa. Isso. Por que tudo isso? Explica para mim. Porque assim, a minha especialidade é a medicina chinesa. Então o foco é a acupuntura, a fitoterapia, a dieta, que é diferente dessa nutrição que a gente está habituado, e a parte de massagens. Então engloba esses quatro aspectos da medicina chinesa. Então engloba tudo, então por isso que eu falo que sou terapeuta de medicina chinesa. Quando você diz que a dieta é diferente, a gente é sempre curioso, porque tem a ideia de que os orientais têm uma alimentação específica. É verdade, porque a gente não categoriza o alimento como carboidrato, como proteína. A gente coloca o alimento com a temperatura na qual ele é, a sua própria origem. Como, por exemplo, a canela é um alimento considerado quente. Mesmo que você tome um chá frio, ela é um alimento que vai aquecer seu corpo. O contrário do hortelã. O hortelã é um alimento fresco. Por mais que você tome um chá de hortelã, ele vai refrescar seu corpo. E sem contar se é um alimento doce, se é um alimento amargo, se ele é azedo, se ele é salgado, se ele é picante. Então, conforme os distúrbios que a pessoa tem, a gente vai dar uma dieta baseada nisso. Você se refere ao hortelã? O hortelã é refrescante? Ele é refrescante, por exemplo, com uma pessoa que está muito calor, ou então uma pessoa que tem iniciando uma febre, por exemplo, então toma um chá de hortelã. Isso o oriental... Isso é de acordo com a visão da medicina chinesa. Sim. Estou curioso, porque... É diferente, né? É bem diferente. Mas eu falo assim, as referências que a gente tem é exatamente nesse aspecto. Então, aí aguça mais a curiosidade. Com certeza. Estamos aqui para tirar as dúvidas. Sem dúvida alguma. Você... Marina, doutora Marina Saad, do Hospital Sírio-Libanês. A senhora é oncologista. Sim. Instituto, eu preciso que a senhora fale bem próximo aí, porque senão o pessoal não nos escuta. A senhora é do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Isso. É isso mesmo? Doutora Marina, já tivemos Outubro Rosa, Novembro Azul, agora o Dezembro Laranja. O que é o Dezembro Laranja? Dezembro Laranja é para conscientização do câncer de pele. É uma campanha brasileira, as outras campanhas são campanhas mundiais, né? As outras cores, os outros meses. O Dezembro Laranja é uma iniciativa nossa e é fundamental porque a gente vive num país que não tem a cultura de proteção solar. A gente tem uma maioria da população que não usa protetor solar, que não se cuida, e um câncer que é o câncer mais incidente no país, é o câncer de pele. Vou perguntar bem baixinho para a senhora. É verdade que a gente não usa protetor solar? É verdade. Solange gostou. Vocês tem um detalhe muito interessante, né? Que as mulheres se cuidam mais, né? Bem mais do que os homens, né? Os homens são mais teimosos, né? Se contém mais para passar um protetor solar e tal. Mas qual é realmente, né? Quando as pessoas não são assim orientadas a usar o protetor solar. Porque eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos e ele usa protetor solar durante o dia normalmente. Habitualmente, né? Isso, habitualmente ele usa o protetor solar sem maiores problemas. Ele vem aqui ao Brasil, ele sai com o protetor solar. Toninho,
Não, eu tenho que usar protetor solar. E essa conscientização nós não temos. É isso que a gente quer com a campanha, é isso que a gente precisa fazer. O maior risco, na verdade, é o público jovem. Crianças e adolescentes são o maior grupo de risco porque é a fase que a gente tem um risco maior acumulado de melanoma no futuro. Então, se a gente conseguir conscientizar o homem a passar protetor solar como ele, e que ele consiga fazer os filhos criarem esse hábito da mesma forma, provavelmente a gente consiga mudar a história natural de uma doença tão grave e tão comum. Mas no dia a dia, aqui na cidade de São Paulo, a gente vai à praia, usar um protetor solar é hábito. Agora, aqui na cidade, nem as mulheres têm o hábito de usar protetor solar. Isso. Né? Mas, infelizmente, na praia não é hábito. A gente acha que é, mas não é. A gente tem muita gente que vai à praia e passa um verão sem usar protetor solar. Isso é comum? Isso é comum. É comum que eu vá à praia e não use um bronzeador, né? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Esclarece a diferença do que a doutora Fernanda acaba de falar sobre... Parece simples, mas sobre bronzeador e protetor. A maioria dos bronzeadores, eles não têm um fator de proteção eficaz. Eles têm um fator muito baixo, que não, a gente pretende um fator de proteção maior do que 30, para sentir segurança, e esse protetor tem que ser replicado a cada 2 horas. Isso é muito difícil das pessoas fazerem. O bronzeador, ele permite uma queimadura um pouco maior com um fator de proteção muito baixo, então ele não protege. Ele não é adequado para a maioria das pessoas, mesmo para as pessoas morenas. Mas ficar bronzeado é uma maravilha, é o que todo mundo quer. Mas dá para ficar bronzeado e saudável. Doutora Roseli Rossi, prazer tê-la aqui. Igualmente, é um prazer também estar com vocês hoje. A senhora é nutricionista? Sim, sou nutricionista, com especialidade em clínica de nutrição funcional e fitoterapia. O que é a diferença de uma simples nutricionista para uma nutricionista funcional? A nutricionista funcional é aquela que vai fazer uma avaliação de uma maneira generalizada, global, sobre o paciente, sobre o indivíduo, sabendo que todo o nosso organismo trabalha dentro como se fosse uma máquina, uma engrenagem onde tudo se comunica. Então, a partir do momento que eu tenho uma avaliação onde o paciente queixa de algum sintoma, eu vou tentar rastrear através daquele sinal para saber aonde começou aquele processo, qual é a causa que levou ele a ter determinado sintoma, e através disso a gente já sabe como pode conduzir até um prognóstico, dependendo daquele sintoma. Então a gente vê o paciente de uma forma global, cabeça, corpo e mente, tudo trabalhando de uma forma interativa. Não focada. Cabeça, corpo e mente. Trabalhando de uma forma interativa. Então a gente não vê a doença por si só, aquele foco, a gente não trata só da patologia, a gente trata de um todo. Solange, é bem próxima da tua área. Muito próxima que você estava pensando, né? Então a medicina chinesa também trabalha esses aspectos, né? Então eu falo assim, a gente também trabalha o indivíduo de uma maneira integrativa. Então a gente é como se fosse... São 4 aspectos, na realidade. Então, a gente coloca a parte física, que é o corpo, a minha parte mental, emocional e a parte energética. Também é saúde, corpo e mente? Então a saúde engloba os 4. Então, é como se esses 4 aspectos fossem os pés da cadeira que a gente está sentado aqui. Então, se tem um pé da cadeira que está meio manco, está meio quebrado, eu sobrecarrego os outros. Então, a cadeira fica bamba. Então, enquanto eu não estiver fortalecido nos 4 aspectos, eu vou ficar desequilibrado. Então, é como a outra doutora falou, a doutora Roseli, né? Sim. A gente também trabalha o ser humano em todos os aspectos, né? Então, assim, se eu adoeço, né, de um órgão específico, por exemplo, do fígado, né? Então, assim, não está só o aspecto físico ali adoecido, né? Então, tem uma emoção ali por trás, que a gente vai investigar. Eu tenho pensamentos que a pessoa está sempre conectada e a parte energética já não vai fluir. Eu já tenho um bloqueio energético ali, né? Então eu não tenho como isolar, por exemplo, se eu quebrar o dedão do meu pé. Eu vou sentir dor, né? Então ele faz parte do meu corpo. Então a gente trabalha o ser humano de uma maneira integral para conseguir esse equilíbrio. Ele com ele mesmo e ele dentro do ambiente que ele está inserido. Isso é muito importante. Também é importante, porque o ambiente, ele traz uma consequência muito diversa, dependendo daquele indivíduo. Então, se eu ponho um oriental morar
5 anos, 3 anos nos Estados Unidos, ele vai ter uma diferenciação, ele vai ter uma mutação genética dentro daquele padrão, né, por causa do ambiente que ele vive. É verdade. Então a gente tem que também pensar nessa questão externa, né, dele com ele mesmo, mas também do meio que ele vive. Que tem assim, a gente tem muitas causas de doenças quando você começa a investigar, de fatores emocionais, que às vezes é um trabalho. A pessoa ela é frustrada, ela não gosta daquele trabalho e isso acaba sendo uma causa que a gente chama de etiologia de uma determinada doença. Ou se a pessoa vive num ambiente familiar que é de brigas, que é de discórdia, alguma coisa assim, isso também tem que ser investigado, porque isso pode ser o fator principal daquela doença. Nós temos a doutora Fernanda, é odontopediatra, né? A doutora Marina, oncologista. Então, quando as pessoas chegam, né, nesses pontos aqui com essas doutoras, já vão lá e apresentam o problema. Né? Isso. Aqui a criança está com dor de dente, aqui com a doutora Marina o problema é mais grave. É bem mais sério. Mas no caso de vocês que estão expondo, aí é o todo. Eu chego lá, eu não especifico, eu estou com dor de dente, eu estou com problema na pele. Então, mas daí cabe a cada profissional fazer o rastreamento metabólico, que a gente chama, né, dentro da minha área é assim que a gente chama, para poder então, através de 1 hora, 1 hora e meia de consulta, né, que não é nada tão simples, então olhar nos olhos do paciente para poder saber o que ele está transmitindo de acordo com, às vezes, um sinal que ele apresenta. Mas a gente tem que buscar, através disso, lógico que a gente vai ter que também contar com as ferramentas de exames laboratoriais, né, e análises mais profundas, né? Mas não é esse o aspecto. Esse já é um segundo estágio. Mas eu chego na doutora Marina e falo, doutora Marina, eu estou com uma mancha na pele, é aqui. Eu aponto, né, a mancha na pele e tal, porque esta é a área específica dela. Agora eu estou tentando entender, no caso de vocês duas, né, porque é bem próximo, né, as especificações de vocês, especialidades de vocês são bem próximas, né? Não me parece que alguém chegue lá e meu problema está nessa mancha aqui. Porque assim, o que eu entendo é assim, a gente não deita saudável e acorda no dia seguinte com câncer. Sim, né? sim. Eu posso falar de experiência própria, que eu já tive mas eu me curei, então assim, eu não deitei saudável e no dia seguinte eu acordei descobrindo que eu estava com, assim como eu, como outras milhares de pessoas. Então é um processo na nossa vida, né, que a gente vai deixando, porque assim, o nosso corpo ele é muito inteligente. Se todos os dias eu acordo com uma enxaqueca, eu fico tomando remédio, todo dia eu tenho dor de estômago, eu fico tomando vários remédios para camuflar, eu estou apenas camuflando, tampando só com a peneira. Eu já adoeci da minha mente, eu já adoeci das minhas emoções e a minha energia já foi embora, né? No meu caso, lógico que nutricionista, meu carro-chefe o pessoal vai lá para querer emagrecer, né? Sim, né? Ou ser emagrecido, melhor dizendo, né? Tem muita gente que quer que basta ir ao consultório. Né? Eu vou lá no escritório, entro, falo boa tarde para a senhora, quando saio já emagreci? Não. Assim ia ser bom, né? Se fosse assim, eu te garanto que tava uma fila de lá aqui, né? Só de passar próximo já perdeu o então, é isso que eu digo. Mas realmente tem muita gente que vai lá com essa intenção, é a maioria das pessoas, né? São a maioria das pessoas. Mas daí a gente. Outras coisas. Exatamente. É através de uma boa conversa, de toda a experiência profissional que você vai então buscar o porquê chegou aquele indivíduo naquele estado e aí a gente vai dando, então norteando os caminhos para poder fazer condutas, intervenções que sejam realmente efetivas para chegar no objetivo fim. Acho que se eu puder só fazer um comentário, desculpa, acho que elas são muito importantes nessa fase da prevenção que a gente está conversando, mas acho que depois, no meu caso, por exemplo, dos pacientes que já têm o diagnóstico, elas também me ajudam muito. Acho que eu tenho muita paciente que eu preciso desse acompanhamento em paralelo, até para ajudar no tratamento, para deixar o paciente melhor, às vezes para perder peso, para ajudar o tratamento. Por exemplo, esse exemplo que a Roseli falou do Japão é interessante. A gente sabe que mulheres japonesas, quando vão morar nos Estados Unidos, elas têm mais câncer de mama do que elas tinham quando elas eram japonesas. Por conta da alimentação. Por conta da alimentação, do hábito de vida, enfim. Então, isso acho que está tudo bastante entrelaçado aqui, a minha área com a delas. O McDonald's já chegou lá no Japão. Então, pois é, mas não com incidência, com a frequência, né, com tanto consumo, né, frequente, exagerado que tem nos Estados Unidos. A falta de atividade mas física. sem dúvida, o estilo de vida, incluindo a alimentação, vai ter maior ou menor suscetibilidade de você adquirir e desenvolver um câncer. Para algumas doenças, né? Acho que não é para todo tipo de câncer, isso é importante não generalizar, porque, por exemplo, o próprio melanoma às vezes não tem nada a ver
com um hábito que não seja o sol, né? Isso é importante porque também não é legal pôr a culpa no doente, muitas vezes, quando ele se cuidou, fez toda a parte dele direitinho e ainda assim teve uma doença, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Mesmo assim, a gente também pode ter, no consumo diário, alimentos fotoprotetores. Claro. Que realmente acho que é uma das dicas para a alimentação do verão. Né? Trabalhar com eles, porque esse excesso de exposição ao sol, realmente, o excesso, porque um pouco é importante para a gente fazer síntese de vitamina D e aumentar o sistema imunológico. Então, essa fobia ao sol também, eu acho que não é, os estudos demonstram que também isso não é positivo. Eu acho que tudo tem que ter um controle, um equilíbrio, e cada pele, né, tem os seus time certo para poder fazer essa síntese de vitamina D. Enfim, mas a gente tem, numa alimentação variada, saudável, a gente tem também um suporte melhor para poder, então, estar se expondo ao sol sem ter essa agressividade que os raios solares podem trazer à pele com o aumento de radicais livres, né? E o próprio envelhecimento, o melanoma, é lógico, a gente chega num estado mais prejudicial, mais profundo, mais sério, mas a gente tem, a pele, ela fica mais envelhecida, as rugas aparecem, dá desidratação, escamação, enfim, ninguém quer esse tipo de efeito, né? O que adianta ficar com a pele linda, bronzeada e velha, né? A gente vê muito isso, né? A gente vê uma pele maltratada, né? Doutora Mariana, tira uma dúvida para mim. Eu tinha ouvido falar um tempo atrás que tinham alguns protetores solares que eles tinham o efeito inverso. Né? Em vez de proteger, eles causariam o câncer, né? Que a gente deveria tomar uma quantidade de sol X por dia, como a Roseli falou, para a gente absorver. Isso é verdade? Absorver a vitamina D, né? Porque assim, tem muito... Eu estava lendo que tem alguns estudos que nós estamos carentes de vitamina D. Somente nós, que eu falo, pessoal de São Paulo, porque a gente está sempre dentro de um ambiente fechado, dentro do carro, e a gente não toma sol. Isso é verdade? Isso é verdade em parte, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de demonstrar o quanto que a vitamina D realmente é tão importante assim. A gente costuma dosar e repor, né? Eu brinco que eu prefiro que os pacientes tomem sol em cápsula do que o sol realmente... Vitamina D é da moda. A vitamina D é da moda, mas o ponto é que o sol com protetor também absorve vitamina D. Acho que essa é a grande mensagem. A absorção de vitamina D não tem tanto a ver assim com protetor. Não precisa tomar sol totalmente sem protetor. Isso não é para tomar. Acho que isso é uma mensagem importante. Ou então ficar agora uma parte do corpo sem passar o protetor, né? Isso é uma coisa super... Tipo assim, os olhos, principalmente na região das pernas, agora, né? É lógico que quem tem a deficiência não é suficiente você se expor ao sol. Você tem que fazer reposição com suplementação. E a gente tem realmente uma epidemia de hipovitamina D, né? Sim. Doutora Fernanda, quando se fala em odontopediatria, a gente imagina que seja só as crianças, mas não é apenas as crianças a tua área, é isso? Não. Começa desde a gestante? Isso. A ideia é o foco na prevenção. Igual vocês estavam falando. Prevenção. O brasileiro não sabe o que é prevenção. Não. Infelizmente não sabe. Para prevenir. Então, se a gente conseguisse isso, seria perfeito. Muita gestante tem a ideia de que elas não podem ir ao dentista, que elas têm que passar os 9 meses com dor, porque eu não posso tomar anestesia, porque eu não posso tomar o raio-x, então eu tenho que passar os 9 meses com dor. E diferente do corpo, né, se você chega lá com uma dor de estômago, você vai tomar um remédio, porque ninguém vai te abrir para operar seu estômago na hora, menos que seja uma urgência. O dente, se a gente não abrir e tratar o problema na hora, não vai adiantar eu ficar dando remédio. Então, com a gestante, é esse pensamento que a gente tem. E por que ela cai para o odontopediatra? Porque a gente tem essa consciência, por trabalhar com a criança, com o bebê, de mostrar para ela que é importante ela visitar o dentista ou desistir para pré-natal odontológico. Na saúde pública tem até na caderneta da gestante. Eles indicam 1 a 2 visitas ao dentista para ter esse foco na prevenção. Manter a saúde bucal em dia e saber o que ela pode ou não fazer. As gestantes vão? Muito difícil. Ainda é um público que não chega tão frequente ao nosso consultório. Quando a senhora fala em prevenção, este é o primeiro ponto, né? Indica, mas não atende a indicação. Em saúde pública, elas vão mais do que aos consultórios particulares, até por conta da caderneta da gestante, que é meio que uma obrigação. Sim. Elas terem essas consultas, então elas acabam indo. No consultório particular, a gente tem que ter um trabalho bem intenso, conversar com ginecologistas, obstetras, para eles encaminharem essa gestante e participar através de cursos de gestante, palestras, para captar e mostrar para elas que não é um bicho de 7 cabeças, que a nossa ideia
Igual um médico que você vai para fazer uma consulta de exames de rotina, para saber se está tudo bem, a gente queria que com a odontopediatria fosse assim, que a mãe não chegasse lá já com um problema. A criança com a cárie, com 2 anos e já perdeu os dentes da frente, os dentes do fundo já estão a famosa panelinha, né, entre aspas. 2 anos? Sim. 2 anos. Qual é a idade que Nossa, muito precoce, né? Para você ver como é que está a alimentação dessa criança, sim, né? Tem tudo a ver. Exatamente. Alimentação. Por isso que a nutrição é base e suporte, não é porque eu sou nutricionista, mas não, de tudo. Ela realmente, você vê uma criança que tem com 2 anos cárie, é porque foi mal alimentada desde que nasceu, né? A gente para bater na mãe, né? A gente não faz a gente não faz orientação, né, nutricional, porque não é o nosso papel, mas a gente orienta a mãe a questão da ingestão frequente. Então, assim, muita criança tem o livre acesso ao armário, livre acesso a doce. Então, a ingestão frequente de carboidrato, junto com a falta de escovação, pronto, é o que basta, né? Não tem outra alternativa. É o ambiente propício, né, para Qual cárie. é a idade que a mãe já deve começar a se preocupar com os dentes do bebê? Que a senhora citou 2 anos aí, quando chegou já deveria ter uma preocupação anterior. Antes. Então, assim, é difícil às vezes a gestante chegar até o consultório e o bebê sem dente ainda, né? Você fala assim, nossa, mas você vai fazer o que no bebê sem dente, né? Não tem dente, você é dentista, não precisa ir. Mas a gente... Essa prevenção para a mãe, de passar até algumas orientações do que pode estar acontecendo com a boquinha do bebê. Hoje em dia existe também o teste da linguinha para evitar o desmame precoce. Então, a gente orienta a mãe sobre isso. Mas muitas mães já aparecem no consultório com a criança com os dentes já. Mas o que a gente indica mesmo, que a gente pede, é que se não leva antes de ter dente, a partir do nascimento do primeiro dente. Porque daí tem que ter o cuidado. Tem que escovar, tem que usar pasta de dente, tem que ter flúor. E aí tem que receber todas essas orientações. Porque se deixa para receber lá na frente, pode já estar fazendo tudo. Doutora Fernanda, no Brasil a imagem do dentista é de um terrível inimigo. Eu estava falando isso para ela um pouquinho antes a gente entrar, os meus traumas de infância. A gente tem todo o ambiente lúdico, claro, para atender a criança no consultório, os jalecos coloridos. Eu brinco que eu sou uma doida por jalecos, eu tenho mais de 50 jalecos coloridos temáticos, de temas mesmo assim, de desenhos que as crianças gostem, da Peppa, da Galinha Pintadinha, da Dory. Então eu sempre pergunto. De jaleco da galinha pintadinha? Ai, que legal, hein? Que legal. Praticamente assim, fantasiada, né? Os jalecos coloridos, porque isso já quebra aquele impacto da criança. Eu não trabalho de roupa branca, porque também já quebra o impacto. E a gente orienta a mãe, não fala, se não ficar quieta ela vai te dar injeção. Então, a gente já fala, não, acho que fica traumático, né? É passado pelos pais, né? Sim, porque a criança não sabe, não nasce sabendo que dentista é uma coisa ruim, que é dolorosa e tudo mais, né? Eu brinco assim, a nossa especialidade é odontopediatria, fazer o canal de uma criança, uma restauração em uma criança, tudo menorzinho, né? Seria mais fácil. Com exceção de que é uma criança, que na maioria das vezes está gritando, chorando, e não é ela que escolhe, eu vi aqui na internet, eu gostei da tia Feira, eu vou lá. São os pais que escolhem a gente. Então, primeiro a gente tem essa conversa com os pais. Quando eu digo que o dentista é o nosso grande inimigo, não é? Essa é a imagem que se tem, vem muito da cultura do brasileiro de achar que quando só está com dor, aí quando está com dor vai no dentista, e aí o dentista vai provocar mais dor ainda. Com certeza. É aquela ideia errada também, de que dente de leite, para que tratar? É de leite, vai cair vai mesmo. trocar mesmo, né? Aí eu falo assim, é que eu não gosto muito de trabalhar, então eu resolvi fazer pediatria, porque eu trabalho com aquilo que vai cair, né? Eu falo, brincando com a mãe. Mas é super importante, porque a criança que aprende, a mãe que aprende a prevenção, a questão do hábito, desde pequenininho. Essa criança vai querer ser livre da doença cárie, a vida adulta, muito provavelmente, ela não vai precisar de tratamentos reabilitadores. E esse ponto da criança é fundamental. Para mim, a parte, por exemplo, se uma professora começa a criar o hábito nas crianças de passar protetor antes de ir para o parquinho, essa criança não é só aquela exposição solar daquele dia do parquinho, ela vai crescer com o hábito de passar protetor. E ela passa para os pais, né? A criança passa para vai virar uma coisa natural, a prevenção começa a fazer parte da rotina. A criança acaba ensinando, sim. A gente mostra e a criança às vezes cobra. E a criança fala, não, ela não escova meu dente à noite. E até porque, né, esse efeito do sol também é acumulativo. Claro. Então, de repente, antigamente não se usava e não se falava, né, tanto com relação à importância da utilização do protetor desde dessa fase da infância, realmente. E aí, então, muita gente se expôs ao sol aí por muito tempo. E depois que coloca o protetor, não vai adiantar mais, porque o efeito é acumulativo.
Então começa desde... Agora, a criança vai chorar para passar o protetor, ela vai chorar para escovar o dente. Então, às vezes, a mãe também, ela fala, deixa hoje, vai. Não tô afim de comprar essa briga hoje com o filho. fica sempre. E é de novo, né? Hoje vai sendo... A gente vê que isso é muito comum acontecer. Eu falo assim, você deixa dormir sem banho? É. Olha, suspeito nenhum. Eu falei, por que dorme sem escovar o dente? Mas é fato, A criança né? chora, o choro é natural. Eu falo para as mães, a mãe às vezes fala assim, desculpa, ele tá chorando. Eu falo, mãe, tranquilo, o choro é música. Se eu escolhi odontopediatria, eu já sabia que eu ia trabalhar com criança e que ia chorar. Então, o choro é natural. Ainda mais nas crianças que a gente considera bebê de 0 a 3, eles são imaturos emocionalmente. Então, a gente não pode esperar que essa criança coopere. Lógico. É Nosso muito raro. espaço aqui nesta edição de Gente que Fala, para conversar com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Zancopé, tudo em ordem? Tudo bem. Dr. Letísio, eu tenho umas tatuagens aqui que estão incomodando. Como é que eu faço para tirar, Dr. Letísio? Olha, foi muito bonita na época que eu fiz, agora não quero mais. Oxe, é complicado. Veja, Zancopé, falar para você que você vai remover a tatuagem sem sequela nenhuma, não é bem assim, tá? Porque... Não tem um jeito que eu dê uma lixada e ela sai? Não, Zancopé, isso lixar, desculpa falar, isso é um pouco jurássico, né? Não é por aí, a gente usa um laser que chama IAG, que é um laser de neodímio IAG, um cristal chaveado, então ele faz em nanosegundos o disparo. Então o disparo do laser é tão rápido que você explode o pigmento de tinta embaixo da pele e faz com que o pigmento de tinta fica menor do que um glóbulo branco, que é o fagócito, e aí ele consegue fagocitar essa tinta e ir tirando devagarzinho. Doutor Letísio, um detalhe, doutor Letísio, o senhor está fazendo uma descrição aí, a tatuagem não é superficial, né? Não. Ela é intraderme. E há possibilidade, então, como o senhor está dizendo, das pessoas que fazem... Eu não tenho tatuagem, mas as pessoas que têm tatuagem se arrepender e conseguem realmente remover, doutor Letísio? É isso que é o problema, isso que eu estou falando. O grande lance, assim, o laser, ele trabalha com o target, que é o alvo dele, né? Vai depender do pigmento de tinta e da cor do pigmento e o comprimento de onda do laser. É uma coisa de física, isso, bem física aplicada. Então, o que você tem? Se você tem uma pele clara, com pigmento escuro, é como você fazer uma remoção de pelo. Então, qual que é a maior eficácia? Aquele pelo bem escurinho com a pele bem clarinha. Então, a luz do laser vai lá e esquenta o bulbo piloso sofre, morre e retrai. O pigmento de tinta é a mesma coisa, só que tem que ser em nanosegundos, não em milissegundos o disparo, porque senão você queima a pele e não tira o pigmento. E o que acontece? Se você tem aqueles pigmentos amarelo clarinho, verde clarinho, cor de laranja, esses são os mais difíceis, porque o comprimento de onda do laser não consegue aquecer esse pigmento e romper esse pigmento. Então a luz passa por ele. Então você vai ter uma dificuldade maior em tirar. Uma pele mais morena, você não pode agredir com muita força esse pigmento de tinta, que você pode pegar o melanócito do próprio paciente. Então você pode fazer uma queimadura na pele, você faz uma discromia da pele. A pele fica com um aspecto meio de casca de laranja, com uma cor estranha. Então tudo isso tem que ser pensado na hora que você vai tentar fazer uma remoção de tatuagem. Então, qual que é o melhor aconselhamento ainda, Zancopé? Pense bem antes de fazer uma tatuagem. Vê se é isso mesmo que você quer, porque nem sempre você vai conseguir remover. E qual é o tempo? Por exemplo, estamos já no finalzinho, está o Natal, está o Ano Novo, o verão aí com este sol prometendo, eu quero ir para a praia. Quanto tempo eu posso conseguir isso? Zancopé, aí é uma coisa interessante até, né? Quem tem experiência real, honesta e séria com tatuagem, olha bem uma tatuagem, olha bem para a cara do paciente, fala, daqui a um ano a gente consegue remover tudo. Então, para este verão, não adianta procurá-lo? Não, nem adianta, porque você faz a sessão de tatuagem, você tem uma agressão ao tecido, e esse tecido deve ficar sem exposição do sol, pelo menos um mês, 40 dias, às vezes até 2 meses, dependendo do tipo de pele do paciente e do tipo de tatuagem que está sendo tratado.
Ok, doutor Letísio, grato pela tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Para você também, Zacopé. Saúde e paz para todos aí. Para nós. Conosco hoje a oncologista doutora Marina Saad, a odontopediatra doutora Fernanda Castro, a terapeuta de medicina chinesa doutora Solange Medeiros, a nutricionista funcional doutora Roseli Rossi. Solange, o que é lavanda? A lavanda é uma florzinha muito simpática, ela é muito bonitinha, aquela que ela é lilás. Por que a pergunta? As pessoas... é lavanda. Ficou tão comum o termo lavanda. Ficou muito pop, né? Não, ficou tão comum que eu me sinto na necessidade de perguntar o que é lavanda. Então, ela é uma flor que ela é de origem do Mediterrâneo. Um perfume. Não, água de lavanda, né? Não. Na realidade, usava bastante. Então, assim, é uma flor de origem do Mediterrâneo, que ela é lilás, né, assim. E quando chega, assim, final da tarde, principalmente em época de primavera, assim, ela exala um perfume que eu falo que traz aconchego, né, que ela é antiestressante, tudo isso. Então, eu uso bastante também no consultório, né, assim como eu imagino que a doutora Fernanda também possa usar, porque ela acalma. Então, assim, às vezes eu recebo muitas pessoas, como, por exemplo, né, a primeira sessão de acupuntura, né? Então, nunca recebi agulha. Será que vai ser a agulha do dentista? Não é a agulha do dentista, né? Então, é uma agulha superficial, é mais ou menos a espessura do fio de cabelo, que ela é subcutânea. Então, o óleo essencial, quando eu coloco, até trouxe, assim, então, o óleo essencial de lavanda, ele tem aqui dentro, por exemplo, desse frasco, a essência da lavanda. Então, assim, não é a essência, né, que a essência ela é feita em laboratório e ela não vai ter o mesmo efeito. Então, eu uso o óleo essencial. Então, assim, eu coloco normalmente nesse aromatizador elétrico, misturo com um pouquinho de água e aí ele fica todo no ambiente. Então, assim, ele é excelente para deixar a gente mais calmo, mais tranquilo, né? Então, assim, ele não tem muitas contraindicações, então pode ser usado tanto por gestante, por crianças, por idosos, que nem, por exemplo, no caso de crianças, eu já aconselhei algumas pessoas a usar umas gotinhas no abajur do quarto da criança, né? Então, coloca, antes de acender a lâmpada, porque a lâmpada fica quente, você coloca o óleo, a lâmpada pode explodir, então coloca umas 2 gotinhas, hora que aquece a lâmpada, exala no quarto. Né? Então, assim, Simples assim? Simples assim. Eu posso colocar umas 2 gotinhas também, por exemplo, no banho da água da criança, quando ela está muito agitada, né? A única contraindicação da lavanda não é usar em pessoas que estão em quadros depressivos muito profundos, né? Como ela deixa a gente mais calma, ela pode ter efeito inverso. Ela pode deixar a pessoa mais depressiva ainda. É a única contraindicação. Então, assim, ter uma feridinha, uma queimadura, é o único óleo que eu posso abrir, pegar umas gotinhas, por exemplo, e passar na minha pele, por exemplo, né? Então, é o único óleo que a gente pode usar diretamente na pele. Os outros a gente não pode. Tem queimaduras, ele tem outras contraindicações. Todo óleo essencial ele tem uma contraindicação. Então, assim como a doutora Roseli, eu também trabalho com a fitoterapia. Não é porque é plantinha que você pode sair abusando de chás, de óleo essencial. Sim. Então, o óleo essencial ele tem uma concentração muito grande daquela planta. Então, ele tem que ser usado com moderação. Então, assim, a melhor maneira é sempre assim, ou através desse aromatizador elétrico, ou você pode colocar umas gotinhas numa lâmpada, colocar num creme, antes de acender, porque eu já fiz isso, por experiência própria. Coloquei na lâmpada, a lâmpada explodiu. Foi testar para ver, porque não foi uma boa experiência. Ouviu aqui no programa, antes de acender a lâmpada. Antes de acender a lâmpada, por favor, do abajur. Então, essa lâmpada... e explodiu. Pingou e explodiu, aí eu levei um susto. Então, assim, a gente pode colocar nos ambientes, né? A gente percebe que o ambiente... Pode colocar no travesseiro? Pode, a gente pode fazer também a plantinha seca, a gente pode fazer um recheiozinho no travesseiro, né? Um chassi ou com tecido de algodão, ou então com outro... Que tenha porosidade. Isso, então você pode colocar na roupa... de cama, por exemplo, na roupa de banho, então que você... Nos pijaminhas das crianças, enfim. Todas têm experiência. Muito. Então, aí ele deixa a criança mais calma, né? O idoso também, tem muitos idosos que são muito agitados, então os pacientes de consultórios, eles normalmente, às vezes, no caso, já chega numa doença oncológica, a pessoa já está muito estressada, né? Ela já está com os pensamentos lá na frente, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou morrer? Então, ele acalma, ele tem a lavanda, ela tem essa propriedade. Então, uma outra maneira que a gente pode usar a lavanda, por exemplo, fazer o escaldapés. Apesar de estarmos entrando no verão, eu faço um escaldapé com água mais morna,
né? Não vou fazer com água mais quente como a gente faz no inverno. Porque o que acontece? Na medicina chinesa a gente fala que tem que ter os pés quentes e a cabeça fria. Normalmente a gente tem o inverso, né? A gente tem a cabeça muito quente devido às preocupações e os pés gelados. Então você fazendo no final do dia, né? Em escaldapé com uma água bem morninha até a altura dos tornozelos, umas 2 gotinhas de lavanda, fica ali até a água mornar, você tira e vai dormir, vai ajudar também a ter uma noite mais tranquila, evitar insônia, né? E se acorda mais disposto no dia seguinte. Dá pra fazer esse escaldapé assistindo televisão? Pode. Não vai ficar assistindo um programa, você vai assistir. Não vai ficar assistindo noite. Colocar uma música ambiente, um chazinho de camomila, e também você vai deitar na temperatura mais calma. Não vai colocar o escaldapé assistindo um noticiário lá de violência, assistindo futebol, né? Então não vai... Ou política, por exemplo. Ou política. Então você não vai relaxar absolutamente nada. Então é importante esse ambiente já estar preparado para eu dormir. De preferência fazer o escaldapé, secar o pé e vai deitar. Doutora Roseli, pois não. Verão. Tem alguma alimentação específica para este período do ano, para este período? Porque a gente fala de verão, pode tudo. Verão pode tudo. Verão vale tudo. O pessoal libera geral, tudo, né? Libera, tá de férias. Mas aí a doutora Roseli fala, não, olha, calma, tua alimentação. Calma, porque assim, o nosso corpo, ele vai sofrer influência de temperaturas mais altas, né? Que acontece no verão. E aí isso é um estresse para o organismo. Demanda mais energia, você tem um gasto calórico maior, você tem realmente a exposição ao sol, que também é um fator agressivo. Então a gente tem que considerar alguns fatores sim que são importantes. A partir do momento que eu como, eu tenho que ter, vou ter a digestão. Mas nessa época a gente escolhe alimentos de mais fácil digestão. Por quê? Porque aí, se o meu organismo já está sobrecarregado para manter minha temperatura interna, né, diante dessa diferença com a externa, e se eu também contribuir com uma alimentação tipo uma feijoada, algo muito calórico, mais gorduroso, que tem difícil digestibilidade, eu vou sobrecarregar mais ainda. A senhora fala as coisas com muita tranquilidade, você cita uma feijoada em plena quarta-feira. Mas eu quero o bem da população, é por isso que eu estudo, né? E oriento. Por isso que tem que orientar, aproveitar esse momento. Com certeza. Então, a alimentação mais fresca, com alimentos de mais fácil digestibilidade. Então, por isso que o corpo ele sinaliza aquilo que ele precisa. Né? Na verdade, preferência por saladas, verduras, legumes. Nessa época, mesmo quem não gosta, ele vai sentir mais necessidade de consumir carnes mais brancas, peixes, enfim, frangos com menor teor de gordura, frutas, sucos. A hidratação é essencial, né? Não só a água, porque a água é insubstituível. Nós temos aí que aumentar essa hidratação, porque a gente tem um maior dispêndio através do suor, mas também através da água de coco, de sucos, de chás gelados, por que não? E também consumir, diante dessa alimentação variada, alimentos que são fotoprotetores, como eu disse antes, por causa dessa exposição ao sol que se faz com maior frequência. Então, alimentos ricos em vitamina C, vitamina E, a gente sabe quem são os alimentos fontes de vitamina C que são os mais comuns, que são as frutas cítricas, apesar que o pimentão, gente, é riquíssimo em vitamina C e pouca gente sabe. A gente tem aí a vitamina E nos óleos vegetais, no amendoim, no germe de trigo, eles são poderosos antioxidantes. A senhora fala com muita facilidade, a senhora relaciona todos esses alimentos, mas eu, por exemplo, a senhora está falando grego para mim, eu não sei onde tem essas vitaminas, tudo isso. Vitamina C, vitamina E, é grego? Não, pois não, então C vamos traduzir. É comum. Não, vitamina C, não, eu entendo uma coisa. Não, entendo uma coisa, a vitamina C, né, é facílimo, todo mundo associa logo a um suco de laranja, né? Sim. Mas as outras vitaminas, o organismo não produz. Não tem produz. Que ser ingeridas. São essenciais que devem ser consumidas pela alimentação diariamente. Isso. Mas aí o que eu falo é que a gente não sabe identificar. Sim, com certeza. A gente não sabe como. Então a senhora fica citando as vitaminas, tal, olha, tem aqui, tem ali, mas eu acho a dificuldade de identificar, né, de relacionar o alimento com a fonte de vitamina. Então eu acho que eu posso falar que uma alimentação variada,
É muito mais fácil. Aquela história do prato colorido. Exatamente, a salada colorida, porque eu vou ter aí o verde, o amarelo, o vermelho. A gente não fala que o prato colorido só é bonito para os olhos, ele é bonito para o corpo, para a saúde da gente. Então tudo começa dessa forma. Lógico, a alimentação está ligada a prazer, está ligada também a visual, a pessoa tem que gostar daquilo que come. Mas se ela comer um prato colorido desses vegetais que são fotoprotetores, né? A gente tem aí nos verdes, é uma substância que é ruim de falar o nome, a luteína, ela é bárbara como fotoprotetor, né, para a nossa pele. A gente tem os amarelados, alaranjados, que tem a vitamina A, os carotenoides, manga, cenoura, né, riquíssima em carotenoide. E são alimentos fáceis de consumo. Nós moramos num país tropical e tem muita gente que esquece disso, né? Paga caro por uma alimentação industrializada. Então, alimento de verdade, gente, é alimento barato, é aquilo que a gente deve comer com variedade e com frequência. Se nós tivermos essa alimentação, te garanto que nós vamos ter no nosso organismo tudo aquilo que a gente precisa, né? Só que aí, nessa época do ano, todas as vitaminas, minerais, enfim, proteínas, carboidratos e assim, e gorduras boas, né? Que nós precisamos de tudo isso. Agora, no verão, a gente tem esse enfoque, né? Esse detalhe que é super importante, de ter alimentação com maior teor de água, mais vitaminas, mais minerais, nesses alimentos mais crus, mais frescos, que essa época do ano exige mais isso. Sem contar que a alimentação, né, de acordo com a medicina chinesa, é a nossa principal fonte de energia, né? Sim. Então, por isso que é importante que a doutora Roseli falou da alimentação, porque ela é a principal fonte de energia. Quando a gente não come bem, come, por exemplo, esses alimentos pesados, uma feijoada, um churrasco, a gente fica cansado depois, né? Sim, você fica sem energia, né? Quando você come alimentos que o próprio corpo está necessitado porque e pedindo... a digestão consome muita consome, energia. então assim, o corpo, então ele tem que... Toda a energia que eu tenho agora é para direcionar para a digestão. Então, eu não consigo ter foco, não consigo trabalhar, não consigo estudar. Então, à tarde, então, você quer uma rede de dormir. Por isso é que dá sono depois da feijoada. Por isso que dá sono. Pós-prandial, né? Exatamente. É um processo chamado termogênese, que é o gasto de energia que a gente tem para digerir os alimentos. Tem algumas perguntas aqui. Doutora Marina, Jaime do Jardim Bom Filholi pergunta à senhora se há comprovação científica que o bronzeamento artificial pode aumentar o risco de câncer de pele. Sim, totalmente. Tanto que ele é proibido no país e ele não deve ser feito. A câmara de bronzeamento artificial aumenta o risco de melanoma, que é o câncer de pele maligno, e realmente não deve ser utilizado. Aqueles sprays de bronzeamento, esses geralmente costumam ser liberados pela Sociedade de Dermatologia, contanto que isso seja feito de uma forma regulada em algum lugar, porque isso acaba sendo mais um tingimento da pele e isso sai depois. Agora, o bronzeamento artificial mesmo da câmera de bronzeamento é totalmente proibido e não deve ser utilizado. Isso é super importante, a pergunta do Jaime. Doutora Fernanda Marcos de Pinheiros, a adição de flúor à água servida à população reduz o índice de cáries, principalmente em crianças? Sim, é uma medida pública, né, para combater as cáries, inclusive as cáries não, porque cárie não existe plural, cárie é uma doença. É uma medida pública que ajudou muito, porém, além disso, a criança também deve usar o uso da pasta fluoretada e tem que ter 1.100 ppm de flúor. Então, muita gente acha que criança menor de 5, de 6 anos não pode usar pasta com flúor, mas não só pode como deve. Inclusive, já é uma recomendação da Associação Americana e Brasileira de Odontopediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, pode usar na quantidade correta, claro, não vai deixar a criança com a pasta na mão. A gente orienta a quantidade que tem que colocar. Sim, de forma supervisionada pelos pais, não deixar a criança comer a pasta, né? Solange, Daniela da Vila Mariana, a acupuntura realizada nos Estados Unidos com agulhas de laser é tão eficiente quanto a tradicional chinesa? Olha, essas agulhas de laser não é a minha especialidade, não foi essa linhagem, né, como a gente chama na medicina chinesa, que eu aprendi. Então, eu né? estava perguntando se na sua tradicional chinesa... Não, são essas agulhazinhas aqui que eu até trouxe, elas ficam embaladas num saquinho como esse. Então, ela é descartável, a gente usa e a gente joga fora. Usou, tem um descarte adequado, então ela é dessa espessura e a gente tem a manipulação que a gente chama na medicina chinesa de Qi, que chama-se energia. Então, através da minha manipulação que eu vou colocar no ponto, que eu vou saber se aquele determinado ponto
por uma determinada patologia, sei lá, uma enxaqueca, por exemplo, se eu vou colocar mais energia, que a gente chama de tonificar o meu corpo, ou se eu vou dispersar aquele excesso de energia, né? Que, por exemplo, a enxaqueca, ela tende a ser um excesso. Então, eu vou tirar aquele excesso através da agulha. Eu não uso laser. Né? Então, eu acho que ela tem uma eficácia melhor, a agulha tradicional, através... Quando a senhora fala que é descartada, até bem pouco tempo as pessoas que faziam acupuntura... Levava para casa, né? Eu tenho minha própria agulha. Não. Então, isso aqui é um descarte, a gente usa, tem aquele descarte apropriado, né? Que é aquela... descarpar, que a gente coloca mas e a gente agulha, então as pessoas se orgulhavam de ter as próprias... Eu faço acupuntura com as minhas agulhas. Não precisa. Porque assim... Não deve. Não deve, porque assim, aquele material é perfurante, então ele pode cair, pode aquele frasco cair, a pessoa se corta, ou uma outra pessoa da casa... de curiosa, quer ir lá mexer, então não é adequado. Então a gente usa e joga fora, porque isso aqui, ele tem, algumas pessoas faziam isso, porque antigamente as agulhas eram mais caras, né? Sim. Hoje em dia tem um preço muito mais acessível e não vale a pena levar para casa, né? Porque é uma economia que a gente chama de economia burra, né? Vamos dizer assim, a pessoa pode até brasileiro adora se machucar. Então não a gente usa e joga fora. Pra que eu vou na dentista levar a criança para aquela vai cair mesmo. Vai cair, dente vai cair, né? Doutora Roseli Carla do Paraíso, os alimentos transgênicos são prejudiciais? Sim, os estudos demonstram que realmente os alimentos transgênicos são prejudiciais porque eles são irreconhecíveis pelo corpo humano. Então, tudo aquilo que teve uma modificação genética, e é isso que vem da transgenicidade, ele não vai ter reconhecimento pelo nosso sistema imunológico, e a partir disso ele vai começar a ser agredido, né? Vai ativar o sistema imune para isso. Então, ele causa vários problemas com relação a essa ingestão, né? Dependendo do consumo, de quem é essa pessoa, de que estado ela está. Então, tudo isso também depende, né? Da frequência que ela come, né? Se é um indivíduo de risco, se tem, por exemplo, é uma criança que está comendo aquilo com uma frequência muito grande, se é um idoso, se é uma gestante. Então, a gente tem que colocar também essas características, tendo mais ou menos problema em estar consumindo isso. E esses alimentos orgânicos que estão na moda aí? Os alimentos orgânicos são aqueles livres de pesticidas, agrotóxicos, e realmente são os mais aconselháveis. Tomate né? sem o veneninho não vai. Então, eles são feinhos, são pequenos, mas não vai por quê? Não entendi. Se não tiver não vai, se não desenvolve? Não desenvolve. Tá, realmente Tomate tem algumas... extremamente sensível. Todas as vezes que se fala de alimento orgânico, que eu vejo tomate lá, eu falo, mas esse daí mais tem que explicar como é que fez para sobreviver. Você sabe de uma coisa que eu fiquei... Então, só complementar, acabar de responder a pergunta, realmente os orgânicos são mais orientados, mas infelizmente são alimentos ainda mais difíceis de ser consumidos pela nossa população, porque são alimentos que têm um valor muito maior. O custo é maior, eles são mais perecíveis, eles vão se estragar com mais facilidade. Então aí, realmente, eles às vezes são mais... são feinhos, são menores, isso e aquilo. Então, às vezes, isso ainda para nós não é uma realidade. Para muito poucos essa realidade existe ainda. Agora, com relação ao que a gente falou, o jeitinho brasileiro, eu ainda vi uma matéria outro dia que me espantou, porque diz que muita gente coloca aquilo lá como orgânico, né, o alimento como orgânico, mas à noite ele coloca, né, o pesticida, isso e aquilo, e acha que depois vende como orgânico. Não é agrotóxico, então, a gente tem... fertilizante. Exatamente. Só muda o nome, né? O jeitinho brasileiro. Doutora Marina Alessandra do Ipiranga. Ela diz aqui que tem uma tia que sempre tomou muito sol. Recentemente foi acometida de câncer ósseo. Há alguma relação? Aí precisa ver se esse câncer nasceu no osso ou se ele é uma metástase de algum outro lugar. É muito comum, osso é um lugar muito comum de metástase, que é quando a doença nasce em um lugar e viaja para lá. Então, se ela tiver, por exemplo, um melanoma, ela pode ter uma metástase no osso e aí tem relação com o sol. Ela pode ter um câncer de mama que foi para o osso. E isso é importante porque às vezes as pessoas confundem, tem câncer no osso, mas se ele nasceu na mama, é um câncer de mama e deve ser tratado como câncer de mama. A gente trata de acordo pelo lugar onde o tumor nasceu. É mais metástase do que... O osso costuma ser mais metástase. Existem alguns tumores que começam no osso e por isso que é importante, são mais raros e o tratamento é bastante diferente. Então por isso que é importante saber de onde ele nasceu. Doutora Fernanda Marcela de Santos, remédios para aliviar dores no nascimento dos dentes. Tem um que era um
mais famoso, ele não é do seu tempo. Você tem efeito real ou é apenas psicológico? Tem, eu acho que se inclusive o Nenedente, sim, e inclusive deve se tomar muito cuidado com ele. Porque o Nenedente, ele é um anestésico, né? Ele tem anestésico na sua composição. Como ele é vendido sem receita na farmácia, tem um bebê bonitinho na capa, a mãe acha que pode usar igual água. Então, assim, o Nenedente a gente recomenda até com receita. Em último caso, existem outros métodos que a mãe pode utilizar. Então, tem os mordedores que tem um cooler, tem uma parte que tem água, que a mãe pode deixar na geladeira, beber, para ver se não vai queimar a boquinha, né? O gelado. E a mãe pode dar para o bebê para aliviar esse sintoma do nascimento dos dentes, ele ajuda a aliviar. A dedeira de silicone também pode ser utilizada para fazer massagem em toda a região da gengiva, ela não serve para escovação, mas ela serve para massagear. E a camomilina C, que ela é natural, então pode colocar na água, no suco, no leite, ou fazer uma papinha mesmo com a camomilina C e passar. Realmente eles aliviam, mas muito cuidado com o Nenedente. Doutora Marina, nós estamos aí em dezembro, eu já fiz referência a isso, primeiro outubro rosa, depois novembro azul, agora dezembro laranja. A eficácia dessas campanhas, vocês sentem realmente que elas... A gente sente, porque aos poucos a gente vai conseguindo primeiro diagnosticar mais, então nessas campanhas a gente aproveita para fazer mutirão de diagnóstico e incentivar as pessoas a irem atrás das pintas e dos melanomas eventualmente que já estão lá. Mas aos poucos, isso é uma medida que a gente vê ao longo de muitos anos, mas com câncer de mama, por exemplo, que o outubro rosa é mais antigo, ao longo dos anos isso teve um impacto brutal, assim, de diagnóstico precoce, de descobrir as doenças numa fase em que elas são curáveis. É isso que a gente quer fazer com o melanoma e até com os outros tumores de pele, que é o carcinoma que a gente chama basocelular e espinocelular, que são os mais comuns, que eles são mais benignos, mas eles são muito agressivos localmente, às vezes precisa de uma cirurgia muito agressiva, então até eles a gente quer prevenir. Então a gente tem visto com muito bons olhos essa campanha. O brasileiro só vai no dentista quando tem dor de dente e só vai no oncologista quando está com problema. A cultura da prevenção ainda não é... tem. Só quando eu estou muito gordo eu vou querer uma dieta adequada. Aparece fazer acupuntura. Então, quando o médico fala, olha, ou você vai ao nutricionista, ou... Quando existe o ou. Quando existe o ou. Aí é que... Mas isso a gente pega muito no homem, né? O homem é assim. Não sei. A mulher é assim. Não sei. A nossa, não tenho nenhuma referência. Não, e o homem para melanoma tanto, é importante, porque às vezes mesmo quando a lesão já está lá, ele não vai. É isso que é impressionante. São mais A mulher resistentes. é mais cuidadosa, né? Às vezes a gente tem pacientes que ficam com aquela lesão preta, grande, sangrando, e ele não conta pra ninguém. E se a esposa não vê e não fala, o que é isso? De onde isso apareceu? Ele não vai atrás. E não arrasta pro médico. Isso é muito... Tem que arrastar. Tem que arrastar. Isso é verdade. As pessoas também me procuram normalmente quando já estão com uma dor, por exemplo, assim, né? Tem muita gente que me procura por dor de uma maneira geral, né? Uma hérnia, por exemplo. Se eu disser que é uma terapia, uma alternativa, pode ser desse. Sim. E o brasileiro não tem esse hábito Não tem. É como as outras três aqui estavam falando, a gente não tem hábito da prevenção. Sim. Então as pessoas normalmente quando me procuram já estão com uma hérnia de disco instalada, por exemplo, na lombar, já fizeram cirurgia, já tem vários pinos e assim, aí o tratamento ele é muito eficaz. Mas ele talvez não tivesse a mesma eficácia que se a pessoa começa a ter procura, que a gente estava falando anteriormente, o nosso corpo ele é inteligente. Então eu vou sentindo dores, vou sentindo, eu vou deixando e quando a gente vê... As pessoas convivem com a dor. É como se fosse, como se fosse normal. Ter dor, as pessoas acham que eu vou lá na farmácia. A dor é maior que a tua. Isso, fica aquela briga, né? Pra ver que aquela comparação, a competição. Então aí já tô vai... acostumada com isso, né? Então eu escuto não vai sair, eu já tô acostumada com isso. Eu nem tomo remédio. Ou então tomo e aí remédio acaba de forma crônica. Começa a conviver com a dor e o remédio ele camufla aquilo, né? Então a gente sempre pergunta qual é o seu nível de dor, de 0 a 10, sendo 10 mais intensivo, qual? Às vezes as pessoas não sabem. Qual é o seu nível de dor? Eu não sei. Já perdeu porque ela já perdeu a referência. Ela não sabe mais o que é dor. Então, quando vem aí, isso também fica um embrolho, né? Apesar de que a gente tem outras maneiras de fazer esse anamnese, que a gente chama não só da entrevista, mas a gente faz uma anamnese através da avaliação da língua, né? Que ali tem muitas informações sobre todos os órgãos. Aí eu vou conseguir absorver essa informação para saber qual realmente é a causa e a origem dessa doença, dessa Doutora dor. Solange Medeiros, tem uma forma de localizá-la nas redes sociais? Como eu faço? O meu site é solmedeiros.com.br.
Solmedeiros. Solmedeiros.com.br. Meu telefone é 99376-7637. 99376-7637. O Facebook também está como Sol Medeiros e o Instagram está como Sol Medeiros 22. Grato por ter vindo ao nosso Imagina, eu que agradeço a você e a todos. Um abraço no seu Pedro Sanches. Ah, tá bom, obrigada. Meu tio. É o tio. Roseli, grato por ter vindo. Tem uma forma de localizá-la? Sim, é www.equilíbrio-nutricional, que é minha clínica.com.br. E no Face, eu estou também na clínica Equilíbrio Nutricional e doutora Roseli Rossi, tanto no Face como no Instagram. Grato por Obrigada também pelo convite. Espero que todos aí acabem descascando mais e desembalando menos, comendo comida de verdade, Maravilha. Inclusive no verão. Fernanda Castro, odontopediatra, como localizá-la? É só procurar por Tia Fer Dentista. Tem uma página no Facebook, no Tia Instagram Fer? também, Tia Fer. Tia Fer. Tia Fer Dentista, vai ter uma... FR da Fernanda. Isso, de Fernanda, que aí é mais fácil de achar. E tem o celular também, que é 11 970831902. Grato por ter vindo. Obrigada aqui. a vocês. Doutora Marina Saad, como localizá-la? Acho que meio mais fácil através do Hospital Sírio-Libanês, né? Entrando em contato com o hospital. Eu sou do grupo do Centro de Oncologia de lá. E acho que eu queria aproveitar só essa mensagem. Acho que esse canal é fundamental. Se a gente puder convencer uma pessoa que estiver ouvindo a começar a usar protetor solar e mudar o hábito da casa, da família e dos filhos, eu já me sinto absurdamente feliz por ter participado. Então eu queria agradecer. Que eu tenho jeito? Tem. Sempre tem. Queria agradecer o convite. É muito bom. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.